Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar aí da tão aguardada, da tão esperada convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que foi realizada ontem às 5 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro, não na sede da CBF, mas no Museu da Manhã. Eu até tô aqui com a minha camisa do Brasil para fazer esse vídeo. Então, vamos logo aí para a lista final, que começou aí com os goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Né? A grande surpresa na parte do gol foi o Everton, que estava na pré-lista, mas não estava sendo é, cotado. Até surgiu a notícia, né, de que ele seria convocado minutos antes da convocação acontecer. Mas é realmente uma grande surpresa ali pro gol, mas o terceiro goleiro também não faz tanta diferença assim. Eu, na minha opinião, levaria o Hugo Souza por ser um pegador de pênaltis, e talvez o Brasil precisar em algum momento de alguém que, né, tem essa facilidade nos pênaltis, mas assim, não sei como é que vai ser, como é que o Brasil, como é que vai ser o caminho do Brasil, se o Brasil vai precisar de pênaltis ou não, mas se precisar, né, não teremos um goleiro ali que é especialista em pênaltis. Mas tudo bem, é a escolha do Ancelotti. Ele achou melhor o Everton do que o Hugo Souza. O Bento, que também foi convocado na última data FIFA, jogou contra a Croácia, né, teve ali uma falha bizonha ali no Campeonato Saudita. Eu acho que muito por conta do desempenho dele na seleção, juntando aí esse último jogo que ele teve no Al Nassr, acabou contando para que ele não fosse para a Copa do Mundo. Então agora a gente vai ali para a linha de defesa dos defensores, que o Ancelotti convocou Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhes, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Ali a linha de defesa. Vamos começar da lateral, zaga, e aí vamos para outro lateral, lateral direita. Enfim, na lateral esquerda ele convocou o Alexandre e o Douglas Santos. Douglas Santos que estava sendo titular, não sei quem vai ser o titular na Copa do Mundo, se é o Alexandre ou se é o Douglas Santos, mas acredito que o Ancelotti deve continuar com o Douglas Santos de titular na lateral esquerda, que convenhamos, não é um excelente lateral, não é um dos melhores laterais do mundo. Eu até posso falar que ele não entra nem nos top 30, mas, né, é o que o Ancelotti convocou. Tanto ele quanto o Alexandre são laterais mais experientes. O Douglas tem 32, o Alexandre tem 35. Então, né, são laterais de experiência. É, são laterais que o Alexandre é um pouco mais ofensivo que o Douglas Santos, mas ainda assim, né, a idade conta, né, não está no mesmo vigor físico, não pode preencher toda a lateral como preenchia antes, quando era mais novo. Também os dois não jogam em ligas, grandes ligas europeias. O Alexandre joga no Brasil e o Douglas Santos joga na Rússia. Eu convocaria o Luciano Juba, ou no lugar do Alexandre, ou no lugar do, do Douglas Santos. Talvez eu até levaria um dos dois, mas convocaria o Luciano Juba ou o Kaique do Cruzeiro, que na minha opinião são muito mais laterais do que eles. Mas o Ancelotti ele quer ter ali alguns jogadores mais experientes para dar, né, sei lá, apoio aos mais novos. Vai ter muita gente que não foi para uma Copa do Mundo, né? O Ibanez não foi para a última Copa do Mundo, né? O Léo Pereira não foi, o Wesley não foi. Então, para dar essa confiança, né, para quem vem, para quem vai participar da Copa do Mundo pela primeira vez, né? Então, eu acredito que vamos ver como é que vai ser. E é o setor, com certeza, que mais preocupa o Brasil é esse de lateral, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita. Né? Na zaga, o Ancelotti convocou ali o Bremer, que foi muito bem, foi um dos melhores jogadores ali desses últimos dois jogos. Fez gol contra a França, jogou muito bem contra a França, inclusive deu um passe ali, é, deu um passe que o Vinícius Júnior desperdiçou a oportunidade, poderia ter feito gol de empate. O Igor Thiago também poderia ter chegado, né, mais inteiro na bola, mas não chegou, acabou passando e sobrou para o Vinícius Júnior, que chutou de esquerda e acabou perdendo o gol. Mas o Bremer, muito merecida a convocação do Bremer. O Bremer que teve um ciclo bastante prejudicado pelas lesões,
não foi muito presente durante todo o ciclo, mas na hora que mais importou, ele estava lá, e está jogando bem. Jogou bem pela seleção, representou a camisa da seleção e está justamente indo para a Copa do Mundo, né? E eu acredito que a zaga, né, ele vai ser ali a terceira opção da zaga, se por acaso Gabriel Magalhães ou Marquinhos lesionarem, ou estiverem suspensos em alguns jogos, em algum jogo da Copa do Mundo, ou então, né, o Ancelotti, sei lá, último jogo, tá ali o Brasil já classificado, né? Então vai colocar ali um time reserva, a Bremer vai jogar, enfim, é uma boa opção ali de zagueiro para Gabriel Magalhães e Marquinhos, que indiscutivelmente vão ser os titulares dessa seleção. Eu não, particularmente não gosto muito do Marquinhos, eu até preferia o Bremer no lugar dele, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Na zaga vai ser Gabriel Magalhães e o Marquinhos vai ser o capitão da seleção nessa Copa do Mundo. E para reserva a gente tem o Ibañez e o Léo Pereira, né? E o Danilo, que vai jogar de zagueiro. E o Danilo não vai jogar de lateral direito, obviamente. Ele vai vir jogar de zagueiro, isso se ele jogar, né? Ali tá, eu acho que o maior questionamento dessa seleção é o Danilo ir para uma Copa do Mundo, sendo que ele não é titular do Flamengo. É, o Léo Pereira, que inclusive é titular do Flamengo, merece muito mais. Apesar de eu também não gostar muito do Léo Pereira, mas ele merece muito mais ir para a Copa do Mundo do que o próprio Danilo. Então vamos ver aí se o Danilo pelo menos vai entrar em campo nessa Copa do Mundo, né? Porque nos amistosos também não entrou, levou para dar um passeio lá nos Estados Unidos e voltar pro Brasil. E, cara, vamos ver o que é que vai ser aí nessa defesa. A, os zagueiros titulares não me preocupam, mas a reserva, né, com o Ibañez, com o Léo Pereira e com o Danilo me preocupa um pouco sim, mas vamos ver aí como é que vai ser, né? E na lateral direita vai ser o Wesley e muito provavelmente, né, o Ibañez vai ali dar uma quebrada de lateral quando, né, se for precisar o Wesley sair, o, o Ibañez vai dar uma quebrada. O Wesley é um bom jogador, tá indo bem na Roma. É um jogador que até há pouco tempo atrás era muito criticado aqui no Brasil, mas está numa boa fase lá na Europa. Não vou dizer que ele jogou muito bem nos amistosos, mas ele quebrou o galho ali, fez o que tinha que fazer nos amistosos contra a França e a Croácia. Então vamos lá para os meias, né? Que ele convocou Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Bom, Bruno Guimarães e Danilo, não tem nem o que falar, né? Bruno Guimarães estava lesionado, mas indiscutivelmente hoje é o nosso melhor meio-campista, né? Querendo ou não, apesar de eu achar algumas atuações dele pela seleção abaixo, mas é o nosso melhor meio-campista é, hoje disponível é o Bruno Guimarães e o Danilo, né? O cara foi fenomenal nos jogos. Ele garantiu a vaga dele na Copa do Mundo na última data FIFA, jogou muito bem, né? Os jogos da data FIFA e mereceu também estar aí na Copa do Mundo. Vai ser uma grande adição pro time do Brasil, né? Para a seleção brasileira. E se ele jogar como jogou, como jogou, né, esses últimos jogos da data FIFA, talvez até venha virar titular da seleção, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Já que né, a gente vai ter o Casemiro e tem aí a volta do Lucas Paquetá, que eu particularmente não concordo com a convocação dele. Eu ali convocaria ou o Andrei Santos para dar ali mais um homem ali de contenção, o Andrei Santos que pode jogar de primeiro volante, segundo volante, pode jogar de meio-campista mais avançado também, mas o Andrei, né, não vinha jogando tão bem assim pela seleção. Mas eu convocaria ele mesmo assim no lugar do Paquetá, porque eu particularmente não gosto do Paquetá. E assim, eu não acho que o Paquetá jogue tão bem pela seleção quanto algumas pessoas é, falam, né? Acho que o Paquetá não é uma peça-chave da seleção brasileira, que a gente precisa ter o Paquetá ali no meio, na minha opinião, não acho. Eu não o convocaria, mas o Ancelotti convocou, a gente só tem que ver, né, se o Paquetá vai jogar bem essa Copa do Mundo. Eu espero que sim, mas eu particularmente não gosto do Lucas Paquetá, não convocaria, né, preferiria ali o Matheus Pereira do Cruzeiro, que sempre vem jogando bem, né, teve ali poucas chances, nunca foi convocado, poderia,
né, ter sido convocado nessa última convocatória, não foi também. Né, o Gabriel Sara também é um jogador que poderia ter ido no lugar do Lucas Paquetá, mas acho bem mais difícil. Ali até porque ele, apesar de ter jogado os amistosos, ele não teve muito tempo, não teve muitos minutos para mostrar, né, o futebol. Então, o Ancelotti decidiu aí voltar com o Lucas Paquetá, que para mim é um erro, assim como a convocação do Fabinho, né, que é um jogador que já está mais velho, não está no mesmo ritmo. É, então, assim, vamos ver se precisar do Fabinho, como é que vai ser, porque, né, a gente viu em 2018, quando precisou do Fernandinho, o Fernandinho não correspondeu. Em 2022, né, entrou o Fred ali para dar uma segurada, mas o Fred não segurou nada. Então vamos ver aí como é que vai ser, né, essa questão ali do meio-campo. Não acho que é o pior meio-campo do mundo, mas também tem ali as ressalvas, e a grande ressalva, na minha opinião, é o Lucas Paquetá, porque particularmente eu não gosto de como ele joga, do jeito de jogar, e até hoje, na minha opinião, ele não demonstrou, né, que é um grande jogador para ser titular de seleção brasileira, na minha opinião. Né? Talvez você aí tenha uma outra opinião sobre o Paquetá, mas na minha opinião eu não convocaria, não acho ele, né, um grande jogador para ser ali convocado para mais uma Copa do Mundo, que ele já teve a oportunidade na Copa passada. E na minha opinião, ele até que jogou ali um pouco bem a Copa passada, mas no ciclo em geral ele foi muito mal, na minha opinião, apesar, né, de fazer gols, né, mas a maioria desses gols de pênalti, enfim. Eu não acho o Lucas Paquetá um bom jogador, principalmente para ser titular de seleção brasileira, mas vamos parar de falar de Paquetá, vamos logo para os atacantes. O Ancelotti convocou o Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Aqui na questão do ataque, eu acho que, assim, talvez o único que você pode questionar ali é o Gabriel Martinelli, porque ele não vem tão bem assim no Arsenal, mas é um cara que o Ancelotti gosta, que né, ele não vai tão mal assim na seleção. Não é um ponta de números, né? Um cara que vai entrar para fazer gol, né? Para fazer 500 gols, distribuir muitas assim. Não, é um cara que vem para desafogar. Não é o cara das assistências, não é o cara, né, que vai. Uau. Enfim, é um jogador da confiança do Ancelotti também. Né, o Endrick, se não tivesse nessa convocação também, pelo amor de Deus, cara, jogou muita bola no Lyon nesses últimos meses e jogou muita bola contra a Croácia, tendo apenas 15 minutos para ele, né, fazer alguma coisa, e ele foi lá e fez. Sofreu o pênalti, deu assistência para o Martinelli fazer o gol, ele que matou o jogo. Então, cara, o Endrick é uma grande adição para essa Copa do Mundo. É um jogador que não tem medo, é um jogador que vai para cima. É um jogador que, mesmo errando, ele continua tentando, porque sabe que uma hora vai dar certo, que ele tem habilidade. Ele tem ali, não também só habilidade, mas ele tem um certo tipo de estrela que, nos momentos que o time mais precisa, que o Brasil mais precisou, ele estava lá e correspondeu. Né? Quem lembra o primeiro amistoso dele, o primeiro jogo dele pela seleção, ele fez gol. No jogo contra a Espanha, ele entrou, fez gol. Então é um jogador ali diferenciado, né? Com certeza um jogador diferenciado e que não poderia estar de fora dessa Copa do Mundo, porque ele vai ajudar bastante o Brasil ali no ataque, principalmente como um centroavante, como um 9. Enfim, a gente tem a convocação do Igor Thiago também, que já era esperado, que o cara é o vice-artilheiro da Premier League, apesar de ter ali os gols de pênalti, ele é um atacante de área, é um atacante do último toque, é um atacante de disputar a bola com o zagueiro, é um atacante que a gente pode precisar ali em alguns momentos mais difíceis, em alguns momentos que, né, o cruzamento pode ser a nossa opção. Né? Em vez de sair cruzando bola para um atacante de 1,75 m, sai cruzando bola para o Thiago, que tem 1,85 m, né? É um jogador mais alto e é um jogador ali que faz gol de cabeça, é um bom jogador ali no último toque. Então acho que o Brasil realmente precisa de um jogador com essa característica, né? Porque pode precisar. Apesar do futebol hoje ser um jogo ser
o esporte que os atacantes são cada vez mais rápidos, são cada vez mais longe da área, são atacantes que cada vez mais vêm para trás, estão vindo para trás para buscar jogo, para construir jogada, mas ainda assim tem espaço para atacantes que estão como o Igor Thiago, 9 de área referência, ali, bom de cabeceio, último toque, o cara é especialista, então decisão acertada ali de manter o Igor Thiago. E muito se fala, né? Muito está se falando da ausência do João Pedro, que sinceramente na seleção ele não fez muita coisa. Ele seria convocado, obviamente, pelo momento do Chelsea, mas acredito que com os desempenhos do Ryan e o Neymar tendo sequência no Santos, acredito que ele acabou ficando de fora dessa lista, né? Até porque o João Pedro, infelizmente, não desempenhou tão bem assim pela seleção quanto poderia desempenhar, quanto a gente espera de um atacante que é de um time grande, né, do futebol europeu, que é do Chelsea, um atacante importante para o Chelsea. Infelizmente, não desempenhou tão bem assim na seleção. Espero, ali com certeza ele vai ter a sua vaga para o próximo ciclo, pode ter certeza. Espero que ele venha ali melhorar o seu desempenho pela seleção, assim como Vinícius Júnior e Rafinha, né, que são os nossos dois principais jogadores hoje ali na Europa, jogam por Real Madrid e Barcelona, mas que ainda pela seleção estão devendo muito. Principalmente o Vinícius Júnior, que, cara, assim, dá pra contar nos dedos os jogos bons do Vinícius Júnior pela seleção. São muito poucos. Acho que aquele contra o Paraguai na Copa América, que ele vai muito bem, né? Que ele faz 2 gols. É um bom jogo dele. E de cabeça, assim, eu não consigo lembrar outro jogo nosso que o Vinícius Júnior jogou muito bem. Espero que essa Copa do Mundo seja ali uma virada de chave, tanto pro Vinícius Júnior quanto pro Rafinha, para que eles possam ser realmente é, os jogadores que vão liderar tecnicamente a seleção do Brasil, né? Que o Brasil precisa, cara. O Brasil tá precisando de jogadores assim que peguem a bola debaixo do braço e vão pra cima, que nem o Endrick, que nem o Estevão, que infelizmente tá fora da Copa do Mundo, né? Teve uma lesão ali bastante grave, né? O estiramento da coxa grau 4. Então isso deixou ele de fora da Copa do Mundo, infelizmente, né? Um jogador que iria contribuir bastante, que iria ajudar, um jogador que, assim como o Endrick, não tem medo, vai para cima, vai, dribla, chuta, ele não tem medo. Então, acho que o Vinícius Júnior também tem uma pressão muito grande por ele ser, teoricamente, o melhor jogador que nós temos. E o Rafinha também tem essa pressão, porque também eles jogam muito no Barcelona, no Real Madrid, e na seleção chega, não tem o mesmo desempenho. Então eles têm que ser cobrados sim, se não forem bem na Copa do Mundo. Como já estão sendo cobrados, tem que aumentar ainda mais a cobrança, porque eles são os caras que, teoricamente, entram em campo para resolver. Mas até agora, poucas vezes fizeram ali esse papel. Então espero que Vinícius Júnior e Rafinha, né, seja uma virada de chave essa Copa do Mundo para eles, que eles venham passar a jogar bem pela seleção, que sejam jogadores importantes ali para a seleção. Então a gente tem ali a chegada do Ryan, que foi surpreendente. Ele entrou, jogou bem, né, mas eu não esperava que o Ryan fosse para a Copa do Mundo, mesmo com somente poucos jogos pela seleção. Esperava que o João Pedro fosse, né, porque o João Pedro, o Ancelotti já convocava e tal, já é um jogador ali mais presente na Europa há mais tempo, mas o Ryan chegou na Europa, chegou bem, tá jogando bem e fez por merecer ali a convocação dele para a Copa do Mundo. Vai ser um jogador bastante interessante ali para segundo tempo, né? Vamos ver ali, né, se o Ancelotti vai usar ele na ponta direita, que é a principal, se ele pode jogar de atacante, como ele jogou no Vasco, ou então na ponta esquerda também, que ele também dá uma quebrada ali. Então vamos ver ali como é que o Ryan vai ser utilizado. Aí também a gente tem o Luiz Henrique e o Matheus Cunha, que são jogadores que estão ali jogando muito bem pela seleção. O Matheus Cunha já teve um momento muito ruim pela seleção, parou de ser convocado, né? Ele foi convocado até um pouco antes da Copa de 22, parou de ser convocado, demorou bastante tempo para ele voltar à seleção e ele está jogando bem, ali está fazendo seus gols, está contribuindo positivamente para o ataque, além de estar um bom momento no Manchester United também. Então acho que a vinda do Matheus Cunha para a Copa de 2026 não é nenhum absurdo. Além de que ele pode quebrar tanto de meio campista,
né, de meia atacante, no caso, segundo atacante, atacante, ele pode jogar ali em todas essas posições. É bom ter jogadores ali que fazem mais de uma posição. E o Matheus Cunha se encaixa perfeitamente e tá jogando bem pela seleção e, obviamente, foi convocado por jogar bem no Manchester United e também na seleção. O Luiz Henrique não tem nem o que falar, o nosso é o jogador que mais desempenha pela seleção atualmente. O cara entrou contra a França e mudou o jogo, deixou o Theo Hernandes tonto, de tonto, perdido, porque, cara, ele entrou, o jogo mudou. Quando ele entrou, começou a fazer as jogadas ali pela ponta direita, né? Eu pensei, mano, agora a gente tem uma chance de pelo menos empatar esse jogo ou de até virar, porque o Luiz Henrique tá muito bem. O Luiz Henrique desde a época do Dorival ainda, ele entrava e resolvia os jogos, né? Junto com o Igor Jesus. O Igor Jesus ali também poderia ser uma opção para essa Copa do Mundo, mas eu entendo porque que o Igor Jesus não foi convocado. Talvez ele possa ter chances nesse próximo ciclo. Mas enfim, continuando falando do Luiz Henrique, desde a época do Dorival, ele jogava muito bem na seleção, apesar de ele ter ido para a Rússia, né? Que nem o Gerson, que inventou de ir para a Rússia 6 meses antes da Copa do Mundo. Na verdade, um ano, né? Um ano antes da Copa do Mundo, o seu Gerson inventou de ir para a Rússia, se esconder lá, não jogava bem lá, né? E aí ele voltou correndo para o Brasil para ver se tinha alguma chance, mas aí, né? Já era. O Gerson poderia estar sim nesta lista, se ele continuasse no Flamengo, e ele com certeza iria estar nesta lista, porque o Ancelotti gostou muito. O Ancelotti usava bastante o Gerson, então ali o próprio Gerson ali acabou se sabotando e ficando fora da Copa do Mundo. Mas enfim, deixa eu falar do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um baita jogador, apesar de jogar na Rússia, apesar de não ser um dos mais badalados, apesar de muitos lá fora não entenderem a importância do Luiz Henrique na seleção brasileira por não assistirem ele jogar pela seleção brasileira. O Luiz Henrique é um baita jogador e que vai, com certeza, assim como ele está fazendo a diferença nos amistosos e nas eliminatórias, vai com certeza fazer a diferença para o Brasil na Copa do Mundo quando o Brasil estiver precisando. E deixei para falar por último, né, do nosso querido menino Ney, que está aqui até, né, como capa ali tá como até como destaque aqui da imagem que eu peguei da convocação. Era o nome mais esperado, era o nome que estava todo mundo esperando. E sinceramente, o Neymar, vendo o que o ataque do Brasil faz, o que o Vinícius Júnior não deixa de fazer nos jogos, o que o Rafinha deixa de fazer nos jogos, a convocação do Neymar é totalmente entendível porque ele tá no momento bom no Santos. É, ele ali no Santos, cara, é Neymar, mais bom tempo, mais os outros jogadores. Porque, cara, o Neymar carrega esse time do Santos. É só você ver os jogos do Santos. Apesar de que nem todo jogo o Neymar vai ser o diferencial, cara. O Neymar também, né? A gente tem que ter a noção que o Neymar já tá mais velho, que o Neymar tem. é, ficou 2 anos sem jogar praticamente. Ele não jogou direito no Al Hilal. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Também aqui no Brasil ele estava tendo ali problemas de lesão, mas acredito que, né, agora, principalmente, né, porque pô, o cara se preparou para ir para a Copa do Mundo, né, não é à toa. Que Neymar ficou, né, esse tempo sem se lesionar, tava ali tendo uma ótima preparação porque ele queria ir para a Copa do Mundo. Aí agora ele vai, espero que ele não se lesione. Acredito que o Neymar não vai ser titular, obviamente. O Neymar não tem mais força física, não tem, né, mais a capacidade de ser titular, de jogar os 90 minutos, mas acredito que se colocar o Neymar ali para jogar 35, para jogar 30 minutos que seja, ele possa fazer a diferença, porque ele é diferenciado tecnicamente, ele ainda continua sendo o Neymar, e vamos ver aí se o Neymar vai aproveitar essa chance que o Ancelotti deu para ele, né, de tanto clamor que dava por essa convocação do Neymar. Vamos ver se o Neymar vai corresponder isso em campo, nas chances que ele tiver, né, e espero que o Brasil, sinceramente, eu espero que seja campeão, mas na minha opinião, o Brasil não vai ser, infelizmente, pode cair nas quartas de novo, e ainda essa Copa do Mundo tem uma fase a mais, né? Tem os 16 avos de final agora, então
O Brasil é uma seleção que ainda não mostrou muito, esse ciclo foi muito fraco. O Brasil sofreu muito contra seleções que, sinceramente, não deveria sofrer, né? Por ser o Brasil, por ter os jogadores que tem, por ter jogadores ali que são ditos os melhores do mundo, mas que na seleção brasileira não fazem nada. O Brasil sofreu muito nesse ciclo. Talvez tenha sido o pior ciclo de toda a história da seleção. Teve um ciclo muito ruim, um ciclo com bastante troca de treinadores. A gente teve 4 treinadores no ciclo, se a gente pensar que um ciclo tem 4 anos, né? Então foi um treinador para cada ano, se a gente for pensar, né? Então, vamos ver aí o que é que vai acontecer na Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil vai até as quartas de final, mesmo com o Neymar, que o Neymar não vai ser o Salvador, o Neymar não vai, né? Nossa, não vai ser aquele Neymar que jogava no Barcelona, que jogou a Copa do Mundo de 2014. Não, vai ser o Neymar, né, já deteriorado fisicamente, com lesões em joelho, com lesão no pé, com lesão. Neymar, nesses últimos anos, teve lesão em muitas partes diferentes do corpo. E até é surpreendente o Neymar estar jogando ainda, de tantas lesões que ele teve, dele ter ficado quase 2 anos fora. Então é ainda surpreendente o Neymar estar jogando profissionalmente. Sinceramente, na minha opinião, é surpreendente ainda o Neymar, né, estar jogando. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual a opinião de vocês da convocação? Deixem aqui nos comentários, né? Se você convocaria alguém, se você não convocaria o Neymar, se você convocaria, deixe aqui nos comentários, né? Qual o jogador que você acha que o Ancelotti errou em convocar e não convocar? Qual jogador que você adicionaria? Qual jogador que você ali tiraria dessa convocação? Deixe aqui nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal, botão vermelho, e ative o sininho, que é o botão logo do lado, para você não perder mais nenhuma notificação. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou. Fui!